Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Tema da semana: a humildade dos sábios. No ar, mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Nesta temporada estamos estudando, descobrindo maravilhas do livro de Provérbios. Nossa dupla convidada, eu já começo agradecendo e dando tchau, viu? Porque no final provavelmente não vai dar. Pastor Gilson Grittner, pastor da Igreja Adventista do Centro Universitário UNASP, Universidade Adventista de São Paulo, Campus 3, em Hortolândia. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Gilmar. Obrigado, amigo ouvinte, por sua companhia, sua presença aqui nesse programa. Muito obrigado por o senhor ter aceito o convite. Foi muito bom, viu? Muito bom. Pastor Marco Lamarques. Como vai, pastor Gilmar? Tudo bem? Trabalha na... Paulista do Vale. Isso, que é o escritório regional da Igreja Adventista na cidade de São José dos Campos e cuida... Grande Vale do Paraíba, aquela coisa... Cuida Vamos ali, litoral norte... Um especialista na área de família. Exatamente, pastor. Agora vou responder a pergunta, você perguntou como que eu estava, né? Tá, você está bem? Bem, graças a Deus. Mas é muito bom estar aqui com vocês, com aqueles simpatizantes aqui de Lições da Bíblia, que eu sei que é um grupo muito especial. Que Deus seja louvado por termos esse momento juntos aqui, com o pastor Gilson também. É um privilégio. Muito bom. Vamos orar a Deus nesse momento. Pastor Marco, por favor. Pai bondoso, muito obrigado pelo privilégio da Tua Palavra. Amém. E porque nós não ficamos à mercê das nossas próprias vontades, do nosso próprio conhecimento, mas temos a disposição do universo, do Criador do universo, nos revelar. Amém. O caminho, a verdade e a vida. Amém. Em nome de Jesus, nós pedimos que abençoe esse momento agora. Amém. 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 Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, esse é o nosso guia de estudos. Aqui está sistematizado todo o estudo que nós estamos fazendo ao longo desta temporada. Esse é o 12º encontro, o penúltimo encontro. Lógico que a fundamentação é o texto bíblico. Nós também oferecemos para você que acompanha, oferecemos a revista Princípios. É só acessar o endereço que está aí na sua tela e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios, um guia de orientação, planos que o Senhor tem para você e para a sua família. Aqui você vai encontrar a resposta para as perguntas: de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Receba, faça a sua inscrição e receba gratuitamente em sua casa. Nós vamos, nesse momento, assistir mais um vídeo do autor do nosso guia de estudos. Com vocês, a palavra do autor, professor Jacques Ducan. Andar humildemente com Deus é um tipo de pleonasmo. É quase que a mesma coisa. Quando você anda com Deus, você não pode ser orgulhoso. Você pode apenas ser humilde. Andar com Deus implica necessariamente na humildade. Você não pode andar com Deus pensando que é alguém importante, porque assim que você está em contato com Deus, você começa a perceber a sua miséria. Interessante que a palavra hebraica para o verbo orar, Lehit Balel, significa julgar a você mesmo. Automaticamente, quando você ora, você percebe que está sendo julgado. Os gestos fundamentais da oração, quando você ora e você quer orar a Deus, você se prostra. Você coloca sua boca no pó. Você se identifica com o pó. Quando você está em conexão com Deus, que é a vida, que é a vida eterna, você é apenas pó. Então você pode apenas andar humildemente com Deus. A questão de ser sábio justamente está relacionada com isso. Quando você anda com alguém que é superior a você, então você se torna humilde e você está aberto a escutá-lo, a aprender com ele. Uma pessoa que é autossuficiente tende a pensar que sabe de tudo. E isso não é bom aprender sozinho. Você precisa ser exposto ao professor, estar em contato com outras pessoas.
Então você aprenderá a ser humilde, porque você será confrontado, será exposto e será julgado. Então você se tornará humilde e aprenderá. De novo, andar humildemente com Deus implica justamente essa capacidade de perceber que você é nada e que você precisa dele para ser alguém. Temos diante desse comentário que está aí fundamentando o que nós vamos estudar aqui no programa de hoje, talvez um dos grandes desafios que a gente tem hoje no mundo moderno. Quem de nós tem, assim, naturalmente o desejo de se render, reconhecer, se humilhar, se colocar na presença de Deus como um professor, dizer, eu não sei nada, mas esse é o caminho para a gente alcançar a sabedoria. Engraçado, pastor, quem conhece, quem sabe, ele se acha limitado no conhecimento, né? Quando eu era menino... Como é que é? Quem acha... Quem sabe, quem realmente sabe, se acha limitado no conhecimento. Isso aí, exatamente. Quando eu era um menino, eu ouvi uma frase do meu professor de matemática falando sobre Isaac Newton. Ele disse assim que Isaac Newton certa vez falou assim, o que eu sei é uma gota d'água, o que eu ignoro é um oceano. E ele era um homem temente a Deus, Isaac Newton. Ele acreditava em Deus e... Quero sublinhar a frase, porque é muito boa. Sim. O que eu sei... É uma gota d'água. O que... Eu ignoro é um oceano. Quer dizer, um homem com o tamanho conhecimento que ele tinha em matemática, uma referência em matemática e em ciência, ele considerava que ele não sabia nada, que faltava muita coisa para ele. Aí vem o princípio da sabedoria, que é a humildade, de reconhecer um Deus infinito, um universo infinito, um conhecimento infinito que o ser humano não alcança. Me faz lembrar o que Jesus disse no Sermão da Montanha, ao começar o Sermão da Montanha. Quer ser feliz? Reconheça a sua condição. Seja humilde de espírito. Humilde. Feliz é aquele que reconhece. Exatamente. Eu quero citar o texto que está no Guia de Estudos, que é o texto de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E aí a outra citação de Jesus, Mateus 18, verso 4, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Porque se nós não passarmos por esse processo, isso pode nos levar à destruição, à perdição. Se eu não for humilde, né, se eu não tiver a humildade dos sábios, eu nunca vou alcançar a salvação. O orgulho, que é o oposto da humildade, ela impede o trabalho da graça de Deus na nossa vida, o trabalho do Espírito Santo, o trabalho de Deus em nossa vida, para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. A Bíblia diz em São João 17,3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Quando você conhece a Deus, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se eu não for humilde, eu não tiver essa disposição de, Senhor, torna-me humilde. Por natureza, todos nós somos orgulhosos. Todos nós temos áreas em nossa vida em que nós tendemos a nos orgulhar. Mas quando olhamos para Jesus, olhamos para Deus, olhamos para a palavra de Deus, vemos que o nosso coração ele é corrompido. E aí vem essa necessidade de dizer, Senhor, dá-me humildade, Senhor. Porque há um pensamento que eu gosto que diz assim, as montanhas se orgulham até se compararem com as estrelas. Então, quando você acha que a montanha... As montanhas se orgulham... Quando olham para as planícies, né? Aí elas se orgulham. Mas quando olham para as estrelas, aí elas têm que reconhecer que precisam de humildade. Nós temos que olhar para a estrela d'alva que é Jesus. Muitas vezes nos consideramos montanhas porque olhamos para as planícies. Nós temos que olhar para a estrela d'alva. Miserável homem que eu sou, né? Quem me livrará? A soberania muitas vezes é um reflexo da autossuficiência. E a autossuficiência não incentiva você a buscar conhecimento fora de você.
nem depender de um poder superior a você, porque você não reconhece isso. E essa autossuficiência é a grande ruína de muitos homens, né? E o humilde, para você desenvolver humildade, você tem que andar com alguém que seja mais experiente que você, que tenha mais conhecimento de você, que você possa captar, que você possa ter essa capacidade de crescimento. E o cristão tem essa oportunidade. O cristianismo é justamente uma humildade que não é uma humilhação. Eu até ia pedir essa definição. A gente poderia dar essa definição clara do que é a humildade e não o fato de ser tratado como alguém humilhado, sem valor. Sem valor. Exatamente. Eu vejo assim que humildade, na realidade, no contexto de Deus, é aquela felicidade por você poder buscar conhecimento e buscar referência fora de você entender que você pode aprender andando com alguém. Você pode crescer andando com alguém. Porque se você não se reconhece, não vê o seu limite, se você não vê a sua necessidade, você não vai andar com alguém, porque eu ando comigo mesmo, eu tenho a condição plena de fazer isso, né? E agora, quando eu vejo que eu posso ver isso no Senhor, até um texto que muito eu uso como referência na minha vida, Jeremias 29, verso 11, onde Deus fala assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. É como um pai falando para um filho, né? Filho, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você quer. Quer dizer, Deus está dizendo: filho, anda comigo, que você vai ver que lá na frente o que eu quero te dar é aquilo que você gostaria. Mas deixa que eu te mostre, porque aceita que eu é que sei. Agora, pastor Gilson, quando a gente tem essa autossuficiência, será que a gente consegue aceitar essa capacidade que Deus pode nos dar mais do que ir andar com Deus para buscar isso? O grande problema do nosso orgulho é a gente não perceber que é orgulhoso. Aí a gente precisa da palavra humilhação, que não é uma palavra feia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Jesus se humilhou até a morte de cruz. A humilhação espiritual, ela é divina. Quando você se humilha no pó e na cinza e diz: meu Deus, eu sou um miserável, um pecador, eu preciso do Senhor, eu quero um novo coração. Isso é humilhação. Isso não quer dizer falta de respeito consigo mesmo, baixa autoestima, é uma luta com o teu ego, é outra coisa, é um outro assunto. Porque nós não temos méritos, mas nós temos valor. Nós valemos o valor do sangue do Filho de Deus. Nós valemos o valor da cruz de Cristo. O valor pago por você e por mim, por nós, foi o sangue de Deus. Então nós temos um valor divino aos olhos de Deus, o valor do seu Filho. Olha o valor que eu tenho. Então isso deve me levar à humildade. E quando eu tenho meu conflito espiritual, eu tenho que me humilhar. E bem-aventurado aquele que se humilha. A Bíblia diz: o exaltado será humilhado, mas o humilhado será exaltado. O nosso valor... Sim, pastor, pode terminar. Não, eu ia dizer só com esse bonito pensamento do pastor Gilson, o nosso valor não é por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus faz em nós. Exatamente. Esse é o nosso valor. Porque ao mesmo tempo que Deus diz, desculpa, pastor, ao mesmo tempo diz assim: filho, você não tem méritos, você não tem condições de salvar a si mesmo, as tuas obras são manchadas de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Eu comparo os teus atos de justiça para a salvação como trapos de imundícia, mas você tem o valor do meu sangue. Então seja humilde e reconheça o quanto você precisa de mim. E muitas vezes Deus cria ou nos permite, melhor, situações, passarmos por situações para que nós nos humilhemos, para que a gente reconheça que a gente depende dele. O apóstolo Pedro, o lindo na Bíblia, quando você estuda esse assunto, todos os que em algum momento se arrogaram, mas tiveram um lugar de arrependimento e se humilharam, foram exaltados. Exemplo clássico, o apóstolo Pedro, quando o galo cantou e ele chorou amargamente. Ele se humilhou, ele foi para o Getsêmani, ele chorou amargamente. Judas já não teve um lugar, mas não aproveitou esse momento para se arrepender. Então, como o pastor Gilmar falou, bem-aventurada aquela pessoa, quando tem oportunidade, vai ao pó e se humilha diante de Deus e, se necessário, diante dos homens.
ao comentário do pastor Ducana, essa é a forma, quando nós vamos ao pó, quando nós nos prostramos, o ato da prostração é um ato de reconhecimento, que eu dependo dele. Pastor, o senhor quer comentar, porque eu quero ir adiante? Não, eu só diria que isso que você falou é muito forte, porque nós viemos do pó, né? E às vezes a gente esquece que nós viemos do pó. Quem nós somos limitados. Pela grandeza que nós temos da imagem de Deus, isso é importante. Eu não devo me achar um ser sem valor. Só, pastor, um texto que está no livro Perto do Céu, na página 15. Por favor. A escritora Ellen G. White, ela comenta o seguinte: devemos valorizar muito mais o conhecimento dos nossos erros do que o feliz enlevo de sentimentos. Quer dizer, relacionamento com Deus é muito mais que uma emoção. Vamos repetir, pastor? Vamos lá. Repetir da referência? Perto do Céu, o livro Perto do Céu, página 15. Diz assim: devemos valorizar muito mais o conhecimento de nossos erros, do que o feliz enlevo de sentimentos. Pois essa é uma evidência de que o Espírito de Deus está trabalhando conosco e de que os anjos estão ao nosso redor. Quer dizer, às vezes a gente tem aquele sentimento quando vai se aproximando de Deus. Puxa, mas olha quanta coisa, quanto defeito, quanto miserável eu sou. Mas isso é positivo por quê? Porque eu estou reconhecendo esses erros, essa limitação, mas daí que eu vou buscar o autor da graça, o precioso sangue de Jesus que me faz, que me lava, que me torna vencedor. Eu não vou ficar iludido na minha autossuficiência de que eu sou imperfeito, né? Sou Muito perfeito, bom. desculpe. Muito bom. Eu creio que nós vamos para o intervalo e aí nós vamos voltar. Eu queria trabalhar um pouquinho os perigos. A gente acabou tratando um pouco, mas os perigos do exaltar-se, certo? O texto é Provérbios capítulo 30, dos versos 1 a 3, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. E o verso 32 e o 33, se procederes insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Os perigos da soberba, após o intervalo, ok? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, que nos prostremos diante do Senhor, para que um dia, definitivamente, Ele nos exalte quando Ele voltar. Nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, nós temos um momento em que se discute o tema que nós apresentamos aqui no programa Lições da Bíblia. Portanto, acesse o endereço que está na sua tela, encontre a igreja mais próxima da sua casa. Você é o nosso convidado especial. E lá, em classes, em pequenos grupos, você pode participar ali do momento do Lições da Bíblia. Nós fomos para o intervalo e eu fiz uma perguntinha: quais são os riscos? Qual é o efeito daquele indivíduo que começa a se exaltar, o soberbo? O que pode acontecer? Acho que, em primeiro lugar, é ele não perceber o mal que está fazendo a si mesmo, se prejudicando a si mesmo, deixando de ter um crescimento, uma dependência de Deus e roubando muitas vezes a oportunidade de Deus abençoá-lo, privando-se da bênção de Deus, porque Deus não pode abençoar o arrogante, ele não sente necessidade. E eu acho que aí começa um caminho de derrota para a pessoa na sua vida espiritual. Geralmente, pastor, essa característica, ela se origina da insegurança que o indivíduo tem. Um indivíduo inseguro, quando ele não se sente amado, por exemplo, uma criança que não se sente amada, e todos nós nascemos com essa necessidade de sermos amados, ele gera uma certa
uma certa ideia de uma certa Proteção. tendência de proteção. Eu vou me proteger. Então, se eu for duro e for rígido com o pastor Gilmar, ele vai me respeitar porque eu me sinto inseguro na presença dele. Eu me sinto seguro na presença do pastor Gilson. Então, se eu expor o defeito dele, fazer, pastor Gilson, mas você entende? Eu consigo diminuir. Essa arrogância é uma insegurança. E tem um escritor, pastor Gilmar, chamado Harold Kischer, que eu sou, assim, gosto muito dos escritos dele, é um rabino, um homem muito sábio. Ele fala o seguinte: nada nos faz sentir pior com relação a nós mesmos, não tem coisa pior, do que a convicção de que não merecemos ser amados. E nada gera mais essa noção do que a ideia de que, ao errar, damos a Deus e ao próximo razões para não sermos amados. Quer dizer, é muito duro, machuca muito não me sentir amado. Mas só que isso muitas vezes acontece porque eu acho que eu não posso errar nem com o outro, nem com Deus, nem comigo mesmo. Só que como é que você vai conseguir viver num mundo onde você não comete erros? Aí o que acontece? Como eu não me sinto amado, o que eu vou fazer? Eu não permito que eu erre. Não vou permitir que você erre, não vou permitir que você erre, a minha esposa não pode errar, os meus filhos não podem errar, o meu empregado não pode errar, o meu chefe não pode errar. Aí eu me torno um cara inseguro e soberbo, um cara duro, um sujeito ditador. E Deus, por isso que Deus abomina esse tipo de atitude, porque é um sofrimento tanto pessoal como um sofrimento social. E não há rendição. Não, é um ciclo, né? É um ciclo. Eu não vou me render nunca, nunca vou me humilhar. É um ciclo. Deus Você vê modelos bíblicos de homens que encontraram grande satisfação, como nós também passamos por essa experiência, quando agimos humildemente e genuinamente. Quando você tem uma atitude humilde de coração, você tem uma satisfação permanente, duradoura, gostosa. Agora, quando você age arrogantemente, depois você se sente mal consigo mesmo, perante Deus, puxa, por que eu fiz isso? Você vê o rei Davi, a maior parte da sua vida, um homem humilde, perante os homens e perante Deus. Mas quando teve o ato arrogante de adulterar com Batseba, assassinar Urias, como ele destruiu a própria vida. Por que Deus detesta o orgulho? Porque destrói a gente mesmo, os seus filhos. Vamos citar o exemplo de Nabal, então, aproveitar que está no guia de estudos aí. Era um homem que estava ali no contexto da vida de Davi, né? Exatamente, que está no contexto da vida. E há uma informação bem interessante no guia de estudos, a palavra original no Antigo Testamento para insensatamente é Nabal. Que é o nome de Nabal. É insensato. Exatamente. Um homem que teve um comportamento totalmente... Você pode traduzir... Só vamos relembrar da história, Desculpa, né? ok? Sim, eu queria que vocês relembrassem a história rapidamente da atitude de Nabal. Exatamente. Davi pediu alimentação para o seu exército e ele foi extremamente arrogante. A palavra insensato ali é a palavra tolo ou louco. Louco. Né? Então, uma atitude orgulhosa, uma atitude arrogante. Quem é Davi? Quem são os seus homens? Para eu abrir mão do meu rebanho, e afrontou Davi. E depois acabou pagando com a própria vida. Né? Então, uma atitude de arrogância, uma atitude orgulhosa. A vida ele teve um colapso, né? Porque Davi nem precisou tocar nele. Porque a esposa foi lá e pediu por ele, que foi uma mulher muito sábia. Agora, a insensatez dela é o seguinte: primeira coisa, Davi não estava pedindo um favor, porque Davi ele estava protegendo o patrimônio dele, até porque naquela época havia a possibilidade de ladrões, de invasores, de tribos nômades que muitas vezes chegavam, atacavam os lugares e levavam tudo. E Davi o protegeu várias vezes disso. E nem cobrou nada dele. Um dia Davi pensou: nós estamos precisando de alimentos. Suprimentos. Não é um pagamento, é até um reconhecimento. Falou: o que é isso? A segunda insensatez dele, ele estava lidando com um exército. Davi era conhecido como um homem extremamente experiente, um exército preparado. Ele era um agricultor lá que não tinha condições nenhuma de defender a casa dele, que venha, que pensa que estão lidando com quem, sabe? A insensatez ela vai levando o sujeito cada vez mais para longe da realidade, mais para o fundo do poço. A soberba precede a queda. Né? A Bíblia chama isso de loucura. Exatamente. E Deus quer nos proteger disso. Agora, lembrando ainda da história de Davi, a gente percebe na Bíblia, pastor Gilmar e pastor Marco, que Deus sempre permitiu que os seus homens, que fossem mais tarde grandes líderes, passassem por um caminho de humilhação, às vezes longo, como José no Egito, Davi nas cavernas por cerca de 15 anos, Moisés os 40 no deserto, o apóstolo Paulo no deserto da Arábia, depois de ser humilhado na estrada de Damasco, o próprio Cristo
sofreu humilhações, né? Então nós temos que olhar e reconhecer: Deus, me ajuda a passar por isso também. Eu gosto de um pensamento que diz assim: nunca diga para um homem que está prostrado que não há uma chance para ele. Quando a pessoa se prostra, Deus olha aquilo com muito carinho, com muito amor, né? Nunca diga para um homem que está prostrado que não existe Uma chance para ele. Muito bom. Eu anotei no meu guia de estudos aqui, há um título de o conhecimento de Deus, um conhecimento de Deus. Eu coloquei assim: conhecer a Deus pessoalmente liberta do orgulho. Por que conhecer a Deus pessoalmente liberta do orgulho? Nós temos uma série de textos aqui mostrando a forma, e não temos como explicar como é Deus. Está em Provérbios capítulo 30, verso 3. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Ele coloca Deus aqui de uma forma grandiosa. Porque o conhecimento de Deus vai me libertar do orgulho, da presunção. Deus é orgulhoso. Deus é arrogante. Deus é humilde e se humilhou até o pó, até a cruz, até a morte mais vergonhosa. Quando Cristo esteve nu ali na cruz, uma morte tremendamente vergonhosa. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, o contemplamos, vemos quem Ele é, o Espírito Santo imprime em nós a sua imagem, o seu caráter, e nos tornamos, segundo Ele é, humildes de coração. Então, conhecer Deus é ser como Deus, e Deus é humilde. E a necessidade desse conhecimento ser pessoal. Sim, uma experiência. É diferente de você contar para mim o que é Deus, é diferente de eu experimentar o que é Deus. Eu estava esses tempos assistindo um vídeo, um DVD de uma produtora contratada pela NASA, do universo, e eu fiquei impressionado. Bilhões e bilhões de estrelas, milhões e milhões de galáxias, muito maiores do que a nossa, milhões de anos-luz daqui, sóis muito superiores ao nosso, muito maiores do que o nosso, porque o nosso Sol é um sol de uma estrela de quinta grandeza, né? E eu fiquei olhando aquilo ali, a imensidão do universo, aquelas galáxias, assim, impressionante a beleza, e são diferentes na forma, nas cores. Deus fez tudo isso. Quando a gente começa a olhar só esse pouco o conhecimento que a gente tem, que a visão da tecnologia humana com Hubble e outros métodos aí de pesquisa fornecem para nós, quanta coisa. Agora, quando você se relaciona com Deus, quando você começa a dia buscar nas pequenas decisões, nos desafios que você tem, às vezes nos momentos que você está se sentindo só, você sente que Deus está do teu lado, isso dignifica muito, e a gente vê quem sou eu diante de Deus. O que sou eu? O conhecimento de Deus é pela própria experiência que você tem nisso, né? Não é maravilhoso, pastor? E nós, às vezes, alguns chegam ao cúmulo de dizer que Ele não existe, que não houve uma criação intencional, mas uma criação de acaso. Olha em que situação que a gente chega. Né? É verdade. Dessa falta de reconhecimento da grandiosidade que a intenção do autor bíblico é mostrar, né, nesses versos, assim, que eu não consigo compreender. E o objetivo dele é que eu me renda. Né? Para mim, o maior exemplo bíblico de humildade é João Batista. Quando ele foi tentado a se colocar no lugar do Cristo histórico, do Messias, ele falou: eu não sou o Cristo. Quem é você? Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Mas você é um grande profeta, arrastava multidões, o governo temia, o rei o temia. E a frase que eu mais gosto dele diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe dar. Amém. Tudo que eu sou veio de Deus. Ele tem a primazia, convém que ele cresça e eu cumpra o meu papel e diminua. Amém. Então, uma lição de humildade. Sabia quem era e quem não era.
o grande desafio para nós, quem eu sou e quem eu não sou, porque muitas vezes a gente quer ser quem a gente não é. Que nós vimos na semana passada, no encontro da semana passada, e isso vai dificultar meu relacionamento com Deus, porque eu não vou realmente revelando quem eu sou. Aí Deus olha, né, e vai dizer, não, mas não é você, esse não é você. Me vem um pensamento do pastor Gilmar e do pastor Marco, diz assim, nunca um homem é tão grande diante de Deus como quando ele está de joelhos, reconhecendo a sua pequenez, se humilhando diante de Deus, aí ele é grande. Nunca um homem é tão grande diante de Deus como quando ele está de joelhos. Muito bom. Eu quero ir adiante aqui, porque o texto é Provérbios 37 a 9. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Porque esse é um pedido aqui são as palavras de Agur. Né? Por que esse pedido? Eu acho que aqui ele via a grande dificuldade que o ser humano tem, às vezes, de poder ver Deus quando ele tem fundamentado a vida dele nos recursos humanos, né? Somente nos recursos humanos. Quando ele tem extremos, né? A riqueza e a pobreza podem afastar de Deus essas coisas. Então, mas quando ele tem o equilíbrio, ele pode receber a riqueza, pode receber a pobreza. E até mesmo aqui ele fala, quando você falou daqui do verso 7, no verso 8, a falsidade e a mentira, né? Aqui na minha tradução, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. A providência, aquilo que você precisa na tua realidade, no teu contexto para viver. O que você precisa? O que eu preciso para viver hoje? E assim você vê Deus querendo mostrar para nós o que é a realidade individual de cada um. Personalizar o relacionamento. Sempre quando ele chegou perto de uma pessoa, ele perguntou assim, o que você tem na mão? Aonde você está? De onde vem, para onde você vai? Fez isso para Moisés, fez isso para Agar, perguntou isso para Adão, perguntou para Pedro. E você? O que vocês vão fazer com o Filho do Homem? O que vocês pensam a respeito do Filho do Homem? Deus dá oportunidade para a gente pensar quem nós somos e o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá para que nós sejamos isso. Uma oração de sabedoria. Deus, me livra dos extremos, para que a riqueza não me faça tão arrogante a ponto de esquecer do Senhor, e a pobreza me leve à fome, eu tenho que roubar e desonrar o Teu nome. A intenção do autor aqui, Senhor, me ajude a glorificar o Teu nome, então não me permita os extremos da vida. O cuidado que devemos ter se passarmos por isso, para não cairmos na falta de dependência de Deus, quando se vier uma necessidade, ou se vier uma bênção diferente do que esperávamos, mas que a gente não vá nem para um lado nem para o outro, mas que sempre Deus seja o centro da nossa vida. A questão da justiça própria, né, pastor? Quando você está em extremos, como você falou, muito bem colocado, você tem a tendência da justiça própria, né? Mereço isso, eu estou aqui porque sou digno, eu estou aqui porque alcancei um padrão diante de Deus, eu sou isso. Então, essa justiça própria que te leva a não andar com Deus, autossuficiência e por aí vai. Esse foi o grande problema de Lúcifer no céu, quando ele olhou e falou assim, escuta, peraí, eu tenho que ter um lugar melhor aqui, a justiça própria, eu mereço, eu sou, e a autopiedade, né, que é aquela história que nós falamos lá atrás, da insegurança, da falta de amor, a autopiedade te dá o direito perigoso e sério de pensar que você merece uma recompensa. Puxa vida, eu estou aqui gravando, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui limpando a casa, eu estou aqui... E Deus, acho que eu mereço diante de Deus um valor maior. Exatamente. Né? Exatamente. Pastor, eu já vi muitos ricos, humildes, e já vi muitos pobres, orgulhosos. Tem muita gente que se orgulha da sua pobreza, da sua falta de iniciativa, das suas misérias. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É humildade de coração, de espírito, não de condição externa, que você não vai, sabe? É verdade. Então, eu já vi irmãos assim que Deus abençoou, eles prosperaram,
e promovem o reino de Deus, são pessoas humildes, amam o próximo. Eu já vi pessoas pobres, miseráveis no mundo material, mas uma arrogância espiritual. Então, cuidado, cuidado. Deus olha o coração. Muito bom. Eu creio que, como eu tenho mencionado aqui, essas observações, colocações são extremamente reflexivas para todos nós, né? O Provérbios nos chama isso, mas para você que também está acompanhando de alguma forma, que esses comentários estejam levando você, como está levando a nós aqui, a um ato de humildade diante do Senhor, de contentamento, de gratidão e de reconhecimento da glória que só pertence a Ele, Deus. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos voltando para o nosso último momento do programa, do encontro de hoje aqui no Lições da Bíblia. Estamos trabalhando hoje a necessidade da humildade. O sábio, aquele que busca o Senhor, esse vai ter um relacionamento sincero com Ele e vai desenvolver a humildade. Nós temos alguns itens bem interessantes do que estão colocados em Provérbios capítulo 30, versos 11 e verso 17, que são resultados daqueles que começam a agir com arrogância. Até vou ler o texto que está na parte introdutória, diz assim: assim como a humildade é positiva e traz bênçãos, a falta de humildade é perigosa e traz maldições. Eu lembro que eu fiz a pergunta, até o pastor Gilson comentou, ele começa a trazer um problema para ele mesmo, certo? Agora, esse problema começa, né, a atingir aqueles que estão próximos dele. E o verso 11 diz assim: há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. E o verso 17: os olhos de quem zomba do pai ou quem despreza a obediência à sua mãe. Corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintãos da águia serão comidos. Triste fim daquele orgulhoso que não obedece o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. O orgulhoso chega a esse ponto de desprezar a fonte da própria vida, da sua própria vida, que humanamente falando é o seu pai e a sua mãe. Então, como o orgulho é destrutivo, destrói os relacionamentos. E as consequências nessa linguagem simbólica aqui, um triste fim. Um triste fim. Sempre a Bíblia apresenta um fim triste de uma pessoa arrogante. O caso, podemos relacionar aqui, o filho de Davi, que usurpou o trono de seu pai. Ambicionou, desprezou o seu pai. Fugiu o nome dele. Absalão. Eu ia falar Sansão. Absalão. Arrogante. Né? Qual foi o triste fim? Pendurado numa árvore, Absalão. Né? Era um rapaz bonito. Se como Sansão, que desprezou também os conselhos de sua mãe. Né? O grande problema é que esse ciclo, ele começa na vida da pessoa com os pais. Porque o pai é uma referência de princípio, de parâmetro, de regra, e isso, para nós seres humanos, para a nossa natureza egoísta e caída, isso incomoda. Você tem que seguir certas regras, certos limites, mas por outro lado você precisa disso. Então, você não quer isso, aí você vai com o tempo seguindo nessa linha. Deus também acaba sendo uma fonte negativa para você, porque você não quer regras, não quer princípios, não quer leis, você não quer parâmetros. Aí a sociedade começa a ser para você. Então, como nós vivemos hoje num ambiente relativista, nada é absoluto. Então, quem define o que é certo e o que é errado sou eu mesmo. E isso acaba sendo um desrespeito para com os pais, e até uma arrogância tola, porque eu estou tirando de mim
a capacidade de... Por mais que meu pai tenha os defeitos, a minha mãe tem os erros dela, mas eles são mais experientes que eu, porque eles vivem há mais tempo que eu, eles que me deram vida, eles que me ensinaram a andar, eles que me alimentaram. Então, ali, pelo menos, eu posso tirar alguma coisa para mim. E é o único mandamento que dá promessa, a bênção de vida. Mesmo Honrar pai e pais, mãe. pastor Marco, que talvez abandonaram, cometeram equívocos, aquele que submete ao Senhor, mesmo que, né, que esse pai esteja afastado, alguém, né, não teve essa cumplicidade na infância, como nós tivemos a oportunidade de ter, mas esse indivíduo, ele vai, mesmo assim, ele vai tratar com respeito, ele vai buscar. Eu tenho um amigo que esses dias saiu à procura do pai pela cidade, Nossa. sabe? Assim, e sentou com ele e levou para jantar. O pai vive limitações, mora sozinho, sabe? Mas o desejo de... não. É o respeito com o pai, né? Exatamente. Existem filhos pródigos, existem pais pródigos. E esses merecem nossa honra, o nosso respeito e o nosso amor. A Bíblia fala de bons pais que geraram péssimos filhos. E de pais ruins que geram bons filhos. A questão é honrar, é o mandamento de Deus. E o orgulho muitas vezes priva a pessoa disso. E ele não fala assim, honra os bons pais e as boas mães. E os teus dias se prolongarão. Ele fala, honra teu pai e a tua mãe. Muito bem Ele não limita essa honra. Ah, mas pastor, o meu pai sabe, mas você talvez não aceite o que ele faz. Mas respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que eles são, pastor. Porque quando você vê aquilo que eles criaram você, aquilo que eles fizeram por você, isso é muito importante, porque se não fosse eles, por mais que eles tenham os erros, por mais que eles tenham feito coisas que você não gosta, você está ali por causa deles. Exatamente, exatamente. E aquele que se aproxima do Senhor, aquele que busca o Senhor, que busca a sabedoria, que se rende, que tem o temor do Senhor. Eu lembro que o pastor Oséias citou aqui, né? O primeiro temor é o temor ao Senhor, porque este vai gerar o temor aos pais, o temor às autoridades, o temor aos professores, o temor no sentido, lá explicando, o temor não do medo, mas do respeito, do reconhecimento. Temor respeitoso. Mesmo que às vezes alguma coisa que a autoridade diga que eu não concordo, mas eu respeito pela posição, pela ocupação que tem. Né? Então aquele que busca o temor do Senhor, tem o respeito ao Senhor, ele vai ter isso em qualquer nível de relacionamento. Tanto que o mandamento é vida, né? Exatamente. Você será próspero na vida, você será feliz. É o primeiro mandamento com promessa. Por promessa, é isso mesmo, pastor, uma bênção. Há outro perigo, o segundo perigo dos arrogantes é a justiça própria. Queria que vocês considerassem um pouquinho. Essa começou no céu, né? Autojustificação, justificação própria. Começou com Lúcifer. Eva se auto-justificou, Adão se auto-justificou, Caim se auto-justificou, e aí começa toda a desgraça da raça humana. E infeliz é o ser humano que se auto-justifica e que não reconhece as suas dificuldades, suas limitações, seus erros, e vai por esse caminho da auto-justificação, né? Você sabe que em aconselhamento tem um grande desafio, uma grande barreira, que é a negação. Quando você não aceita que está errado, que está com um problema, um dependente químico, por exemplo, um alcoólatra, ou alguém que tem alguma dificuldade, não aceita, ele nega por essa... não precisa de ajuda. Ele não pode ser ajudado, a gente não consegue ajudar. Não tem Muitas como... vezes nos relacionamentos quebrados, relacionamentos doentios, conflitos, uma palavrinha resolveria. Eu errei, reconheço. Mas a pessoa se justifica. É uma ponta de orgulho, de arrogância. O último é o terceiro perigo do desdém. O arrogante vai agir com desdém. O verso é Provérbios 30, 13 e 14. Há daqueles com altivos são os seus olhos e levantados as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujas queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados
entre os homens. Interessante que esse desdém, ele vem na esteira da arrogância, da jactância, da autossuficiência, justamente considera os outros inferiores até mesmo como uma autoafirmação. Porque quando ele não se sente valorizado, amado, seguro, ele precisa colocar os outros abaixo dele para ele poder, pelo menos por algum momento, se sentir mais estabilizado que os outros, ou melhor que os outros. É uma coisa assim muito triste, é uma doença. Interessante que dentro do ambiente de uma família, por exemplo, quando isso acontece, uma mãe é assim, é arrogante, controladora, geralmente é controlador, dominador, ele causa um dano muito grave para todos os membros da família. A saúde emocional da família fica toda comprometida. Isso foi um problema no céu. Satanás começou olhando para si mesmo e pensando assim, puxa, eu mereço mais. Aí levou ao sentimento de autopiedade. E essa autopiedade dá direito para ele de ser recompensado. Então achou que Deus não recompensava. Aí começou a tentar recompensa com os anjos, protestando o reino de Deus. E vocês veem aonde nós paramos. Porque de lá ele causou a entrada do pecado nesse mundo e hoje nós estamos vivendo assim. E foi preciso o Filho de Deus vir morrer aqui para pagar o preço desse pecado. Como que o ciclo desse desdém pode levar a criatura à destruição? E você vê agir dessa forma. Agir dessa forma. Exatamente. Você vê Jesus se inclinando, parando, jamais desprezando alguém, e disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Exatamente. Era o leproso, era a prostituta, era o ladrão. Sempre tinha tempo para era todos. doente, ele parava e ele se inclinava. Nunca deu desprezo, mas foi desprezado. Você sabe que eu estava Desdenhado. lendo um texto agora, pastor Gilson, que diz assim: nem mesmo o poder divino pode levar para o céu alguém que não esteja disposto a empregar esforços em seu próprio favor. Nem mesmo o poder divino. Por quê? Será que Deus não tem poder para salvar uma pessoa? Se ele acha que não precisa de ajuda, se ele se acha, ele olha, não, quem precisa de ajuda é o pastor Gilmar, é o pastor Gil. Eu não, eu estou aqui, estou bem, eu tenho conhecimento teológico, eu tenho experiência religiosa, eu tenho até obras boas, eu não preciso disso. Ele está dizendo, o Senhor está respeitando o livre-arbítrio Sim, dele, o que porque ele ele escolheu. está dizendo, eu não quero. Então não pode. É o caso da negação. Ele não pode, se ele não se esforçar para lidar com isso, para esse sentimento de autopiedade, para essa coisa de dizer assim, quando Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, eu orei por você, porque Satanás vai... Não, imagine isso, todo mundo, eu vou ficar do teu lado, eu até morro por você. Ele falou: antes que o galo cante, você vai me negar. Vai me negar, 3 vezes. A característica do cristianismo, no tempo do fim, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, rico sou, 14 a 18. rico sou e de nada tenho falta. Hoje se prega que você deve enriquecer à custa de qualquer valor, contrário ao Evangelho, que devemos nos humilharmos, olhar para o pobre, olhar para o necessitado, não para nós mesmos, o cuidado que devemos ter com isso. Me vem à mente também a parábola do bom samaritano, a história do bom samaritano. O levita e o sacerdote desdenharam, desprezaram o seu compatriota. Aí vem um suposto pagão samaritano e se inclinou, acolheu, investiu, pagou. E às vezes nós advertimos em uma mensagem, nós tentamos ajudar em uma visita, em um aconselhamento, e é como se você estivesse falando para o nada, do outro lado, eu não preciso do conselho, não preciso ouvir isso, eu sei o que é melhor para mim. Então aí a gente... Mas você pode até agir como Caim, né, pastor? Quando Deus foi atrás dele, falou assim: sou eu o tutor do meu irmão? Quer dizer, fica sendo irônico com Deus, Deus vem falar: filho, exatamente. o mal jaz à tua porta, se você não for contra ele, ele vai... Eu quero vamos concluir aqui com as ilustrações interessantes da natureza que estão em Provérbios capítulo 30, 18 e 19, eu não vou ler todos, e 24 a 28, vale a pena, 18 e 19, 3 coisas que são maravilhosas demais. Então é o caminho da águia no céu, da cobra na penha, do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela. Como nós aplicamos isso ao nosso tema, a humildade? Interessante que Deus pega coisas simples, pequenas, para nos mostrar
como somos limitados, muitas vezes arrogantes, como nós vamos compreender, a ciência estuda, né? Mas a águia, um animal único, sui generis, quantas lições devemos aprender? No momento em que ela vai morrer, ela se recolhe, se isola, já vive praticamente uma vida isolada, né? Então, quando nós olhamos para a natureza, como Deus fez com Jó, chamando ele a olhar para os pequenos animais e para os grandes também, e mais aqui adiante vai falar, né, da lagartixa, olha para as formigas, o geco, né? Os arganazes, os gafanhotos e os gecos. São as lagartixas e o coelho. Coelho. É isso. A lagartixa está no palácio, está na casa do pobre. Então, os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. Então Jesus também pegou lá no Sermão da Montanha, contemplai os lírios, né? Olhai as aves do céu. Então Deus chama um pouquinho a nossa atenção para os animais, para que a gente aprenda com os mudos e irracionais, que são humildes. Coisa simples, né, pastor? Tem sabedoria. Por isso que às vezes as pessoas no campo, elas são muito mais sábias do que os membros de uma grande faculdade, né? Porque eles veem nas coisas simples. Você vê uma colmeia de abelha, a precisão, a beleza daquilo, as cores, a combinação das cores. Aquele que planta, eu fiquei pensando, você falou, aquele que planta, que lançou a semente, que viu crescer, que acompanhou, né? Como um ato de dependência ali, de entrega, e reflete no conhecimento teórico, ele, como você disse, ele não tem. Mas a vida ali, o acompanhamento, a dependência de Deus, tem uma humildade e age com humildade. E a sabedoria dele vem disso, né? Eu tive uma experiência muito forte quando eu vi os meus meninos nascerem e crescerem. Porque eu os vi nascerem, né? Fui filmar o parto. 90% foi os pés dos médicos e 10% foi o parto do meu filho. Mas valeu a pena a experiência, porque eu vi, né, eu os vi nascer, depois eu os vi crescer. Você ficou ali, né? Eu fiquei tão emocionado que depois eu vi que a metade era o pé do médico. Mas assim, eles estão, o maior está com 24 anos, o Marcos, e o mais novo, o Rafael, tem 22. Mas esses meninos, como eles me ensinam? A formação, o desenvolvimento dele, a perfeição com que Deus dá às crianças assim, o desenvolvimento. A gente como pai percebe isso, né? Exatamente. Ok, quero agradecer muito a vocês pelas lições maravilhosas. Vamos orar a Deus agradecendo? Pai do céu, mais uma vez, nossa gratidão pela orientação da Tua Palavra. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, que a gente se renda com o rosto em pó, que nos humilhemos diante do Senhor. Amém. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Foi muito bom ter a sua companhia. Foi muito bom estarmos juntos. Até o nosso próximo encontro aqui no programa Lições da Bíblia, na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.